Olá, tudo bem? Eu estava há pouco a assistir a um podcast com uma conversa entre dois bolsonaristas e que a conversa andava à volta da ideia de que eles não vivem no Brasil numa democracia e que, de um modo geral, no mundo todo não existe democracia. E constatei que a ideia deles do facto de não viver em democracia tinha a ver com o conceito que eles têm de liberdade de expressão. A partir do momento que o Estado, de alguma forma, cerceia a sua liberdade de expressão, porque para eles a liberdade de expressão é algo de absoluto, eu sou livre de dizer absolutamente tudo o que eu quero, eu sou livre de fazer absolutamente tudo o que eu quero. A partir do momento que o Estado cerceia isso, de alguma forma está a praticar censura. E ao praticar censura, está, no fundo, a não ser democrata, porque dos princípios da democracia é a liberdade das pessoas se expressarem. No entanto, é evidente que essa liberdade nunca é absoluta, ela não pode ser absoluta, sobre o risco de desorganizar a própria sociedade. Então, eu achei importante trazer aqui uma ideia que já há muito tempo não se fala dela. Eu me lembro do meu tempo na minha juventude, na minha adolescência mesmo e depois no início da minha idade adulta, nós discutíamos muito nas rodas de amigos sobre um movimento que foi muito forte, sobretudo no início do século passado, que foi o movimento anarquista. Não discutíamos isso não porque nós fôssemos anarquistas de forma nenhuma, nenhum de nós éramos anarquistas, mas porque havia alguma beleza no, na utopia anarquista que nos atraía. Sobretudo, porque ela se baseava num princípio que realmente, como vocês vão ver, responde a quase todas as questões relacionadas, por exemplo, com o que é verdadeiramente liberdade. E o princípio era o seguinte: para o anarquismo, não é necessário ter Estado, porque toda a sociedade se organizaria com base numa única lei que seria aceita por todos, de que a minha liberdade acaba onde começa a do outro. Seria essa a única lei. Aí você pode dizer assim, mas como assim? A minha liberdade começa onde acaba o do outro? Aonde se quer chegar com isso? E de que forma isso permite organizar uma sociedade de forma harmoniosa? Pelo seguinte, se vocês pensarem bem, se eu respeitar esse princípio, eu vou respeitar que a minha liberdade não é absoluta. Ela tem um limite. Qual é o limite? É o momento em que eu vou invadir a liberdade do outro. A partir do momento que, se eu for adiante, eu vou invadir a liberdade do outro, eu aí tenho que me deter. E é isso que essas pessoas não conseguem entender. Elas acham que, por exemplo, divulgar fake news é um direito. Faz parte da sua liberdade de expressão. Ofender outras pessoas faz parte da sua liberdade de expressão. Não faz. Não faz porquê? Precisamente porque ela, a partir do momento que ela faz isso, ela não está a respeitar a liberdade do outro. E vocês vão ver que é exatamente assim, porque quando acontece o contrário, quando é o outro a ter em relação a ela essa atitude que elas se sentem no direito de ter em relação a ele, ela já não aceita. Já acha que ele foi longe demais, foi invadir a sua liberdade. E, e eu acredito mesmo que muitas dessas pessoas nem sequer têm capacidade de se dar conta dessa incoerência, dessa hipocrisia. Mas então vamos ver como é que funciona este conceito. Funciona da seguinte maneira: tudo, absolutamente tudo, que afete exclusivamente a sua vida pessoal e que não vá afetar de forma negativa ou que não seja aceitável para a outras pessoas, você é totalmente livre de fazer. Você é livre, por exemplo, de se relacionar
com pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo, por exemplo. Você é livre de, por exemplo, beijar uma mulher ou, no caso de relações homoafetivas, um homem beijar outro homem, uma mulher beijar outra mulher. Quando é que você não pode fazer isso? Quando não é consentido. Quando o outro não está a permitir que você faça isso no uso do direito dele de fazer igual. Por exemplo, você pode, numa sociedade anarquista, molestar de alguma forma uma mulher, por exemplo, na rua? Não. Porquê? Porque ela não lhe deu o direito de fazer isso. Você está a invadir o direito dela de andar livremente na rua sem ser molestada. Você pode, por exemplo, ofender uma pessoa? Não, porque você está a invadir o direito da pessoa ao bom nome. Agora, você pode atacar as ideias de outra pessoa? Claro que sim, porque você aí já não está a atacar a pessoa, você está a atacar aquilo que ela defende, você está contra aquilo que ela defende. Isso aí está dentro da sua liberdade pessoal. Você não é obrigado a concordar com a pessoa que pensa diferente de você. Se você tem um pensamento diferente, você é livre de atacar aquela ideia. Agora, a partir do momento que você extrapola essa sua liberdade e começa a atacar a pessoa diretamente, você aí já está a invadir a liberdade da pessoa de não ver a sua liberdade a ser atacada. Porque isto vai afetar a ela. Quando você ataca a ideia, algumas pessoas podem interpretar mal que você, ao atacar a ideia, está a atacar ela. Mas isso é um problema dela, porque está a fazer uma interpretação errada. Você não está a atacar a pessoa, você está a atacar a ideia da pessoa. Você está a atacar aquilo que, um conceito que é diferente do seu. Mas não pode, evidentemente, extrapolar essa crítica ao ponto de entrar numa questão de ataque pessoal. Agora eu vou dar outro exemplo e que aqui suscita sempre algumas questões. Vamos supor que eu não seja capaz de aceitar, não seja naturalmente, vendo duas pessoas do mesmo sexo, ou dois homens, ou duas mulheres se beijando na rua. Você vai dizer assim, ok, então aí tem uma situação em que está a invadir o meu direito de não ser exposto àquela situação que para mim é constrangedora. Aí é que está o outro lado. Porquê? Porque eu, ao fazer isso, eu só estou a me sentir invadido se eu continuar a olhar. Mas em momento nenhum me foi tirado o direito de olhar para o lado, de deixar de olhar para aquela situação. Se aquela situação para mim é constrangedora, se aquela situação para mim me leva a algum tipo de desconforto, eu continuo a ter a liberdade de ignorá-la e olhar para o outro lado. Da mesma forma, se está a dar um filme na televisão que tem uma cena que para mim é desagradável, eu tenho a opção de pegar no comando e mudar de canal. Vocês estão a ver? Portanto, aquela situação não só me atinge se eu estiver na disposição de ser atingido por ela. A partir do momento que eu tenho a opção de não ser atingido por aquela situação, o meu espaço não foi invadido. Agora, se um homem chega à beira de uma mulher e a agride de alguma forma, ela teve a opção de não passar por aquela situação? Evidentemente que não. Então, aí sim é um caso claro de invasão. Ou, por exemplo, a pessoa que não é capaz de assistir a uma cena na rua que acha constrangedora, se uma pessoa resolver ter essa atitude com ela, pode. Claro que não está a invadir a minha liberdade, está a invadir o meu espaço. Então aí ela não tem a opção porque ela foi posta como parte
daquela situação constrangedora que foi submetida. Então, esta é uma das belezas dessa utopia do anarquismo. E porquê que eu trago isto? Porque, de facto, o anarquismo foi, muito provavelmente, a maior utopia criada pelo homem até hoje. Porque ela é tão utópica, mas tão utópica, que ela só é possível de ser posta em prática num ambiente extremamente restrito, por exemplo, o ambiente familiar ou de uma tribo, por exemplo, e não pode ser uma tribo muito grande, porque em algum momento começaria a surgir conflitos, mas sempre num ambiente extremamente restrito. Até porque o anarquista, esse conceito levava a outras coisas. Por exemplo, para o anarquista, por exemplo, o conceito de fronteiras não fazia sentido, porque ele partia do princípio que se o conceito de que a minha liberdade acaba onde começa do outro for levado até as últimas consequências, o Estado, inclusivamente, é dispensável. Porque não é preciso ter um Estado a regular a sociedade, porque a sociedade se autorregula apenas com base nessa lei. E é precisamente aí que as coisas falham. Porque para isso ser possível, seria necessário que as pessoas fossem, digamos assim, todas boas. A pessoa não tivesse ideias, por exemplo, de cometer crimes, nenhuma espécie de crime. Todas as pessoas da sociedade, 100% da sociedade, deveria aceitar esse princípio incondicionalmente. E é evidente que isso é impossível. É impossível que todas as pessoas aceitem. As pessoas nem sequer aceitam. Por exemplo, conviver com pessoas, vamos supor, de outra etnia. Se as pessoas nem sequer aceitam conviver no mesmo espaço, algumas pessoas, evidentemente, e felizmente a minoria, mas se existem algumas pessoas que não aceitam sequer partilhar o mesmo espaço com essas pessoas, porque existe alguma possibilidade delas viverem numa sociedade que, sem nenhum tipo de conflito, sem necessidade sequer de um Estado regulamentador, porque as pessoas viveriam, digamos, numa harmonia perfeita. É evidente que não. E depois, essas pessoas desses comentários, se facilmente as pessoas descobrem, quase todas elas são defensoras, por exemplo, da liberdade do uso de armas. Só que, se vocês forem ver, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o uso de armas é o mais liberalizado no mundo, sobretudo nos Estados do Sul, há muitas lojas, a grande maioria das lojas que vendem, de armeiros que vendem esse tipo de material, não aceitam vender, nem sequer aceitam que entre na loja, afrodescendentes, por exemplo. Porquê? Porque eles se sentem no direito de comprar armas supostamente para se defender dessa etnia diferente que eles consideram de alguma forma que é uma ameaça para eles, mas não aceitam que o contrário, que essa etnia também se queira armar para se defender do branco, para se defender do outro que se sente ameaçado por eles. Então eles entendem que é legítimo o seu sentimento de estar sob uma ameaça. Uma ameaça imaginária que evidentemente não existe, mas para o caso pouco importa. Mas ele sente-se no direito disso, mas não reconhece ao outro o mesmo sentimento contrário, o sentimento dele se sentir ameaçado. E agora eu vou trazer aqui um outro exemplo que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Reparem, quando foi da Revolução de Cuba, pouco tempo depois, o 61, penso eu, 60 ou 61, os Estados Unidos, com apoio dos Estados Unidos, um grupo de cubanos treinados pelos Estados Unidos invadiu uma praia em Cuba chamada Baía dos Porcos e, e foram, e não, o objetivo era invadir o país, fazer uma contra-revolução, voltar
a pôr no poder o antigo regime, mas se deram mal, porque o regime cubano reagiu muito bem e conseguiu impedir isso. Porquê? Porque os Estados Unidos se sentia ameaçado, vejam bem, por a grande potência que é Cuba. Uma ilha ao sul dos Estados Unidos, nem fronteira faz com os Estados Unidos, uma vez que entre Cuba e, por exemplo, a Califórnia, que é o estado mais próximo, fica algumas dezenas de quilómetros de distância pelo mar. Mas os Estados Unidos alegava, via Cuba, aliás, aparentemente continua a ver Cuba como ameaça. Bom, como resultado disso, Cuba se sentiu evidentemente ameaçada e foi pedir o auxílio da União Soviética, que achou que uma das formas de Cuba se proteger é tendo, por exemplo, uma base de mísseis nucleares na ilha. Qual foi a reação dos Estados Unidos quando descobriu que isto estava sendo criado? Reagiu, surgiu então aquela história, a crise dos mísseis, e os mísseis acabaram sendo retirados desde que os Estados Unidos aceitou um acordo em que não voltaria a ingerir nas questões internas de Cuba, não voltaria a tentar invadir e derrubar o governo de alguma forma. Resolvido esse conflito, os mísseis voltaram para a União Soviética, para a Rússia, e o problema ficou sanado. Ou seja, os Estados Unidos se sentiu ameaçado e sentiu no direito de ameaçar Cuba também com uma guerra nuclear. O mundo teve na iminência de uma guerra nuclear. Porquê? Porque os Estados Unidos se sentia ameaçado por Cuba. Só que ao mesmo tempo não reconhecia em Cuba, que essa assim com motivos óbvios, porque tinha sido já sujeito a uma tentativa de invasão do seu território, não reconhecia em Cuba o direito de criar uma defesa contra os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos, sim, pode ser um perigo efetivo para Cuba. Agora, para os Estados Unidos, não faz sentido Cuba se sentir ameaçada por eles, ainda que eles sejam ameaça para Cuba. Mas acha natural eles se sentirem ameaçados por uma ilha que, se eles quiserem efetivamente tomar, eles tomam muito em poucos dias ou poucas horas. Tal é a diferença de poder militar entre os Estados Unidos e Cuba. E agora eu vou dar mais um exemplo dentro deste âmbito. Eu não aceito de forma nenhuma, acho, ninguém venha tirar, pelo amor de Deus, a conclusão que eu sou favorável à invasão que a Rússia fez da Ucrânia. A Rússia invadiu um território estrangeiro e tem que ser retirada de lá incondicionalmente. Para mim, não há outra possibilidade. Agora, tinha havido um acordo, quando foi da independência da Ucrânia, de que haveria ali, digamos assim, uma corrente de proteção da Rússia, porque a Rússia continuava-se a sentir ameaçada pelo Ocidente. Então, durante a Guerra Fria, havia dois blocos, havia a NATO, que representava o bloco ocidental, havia o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Com a queda do muro de Berlim, dissolveu-se o Pacto de Varsóvia. O normal seria a NATO também deixar de existir. Mas os países da NATO continuaram a achar que a NATO era muito mais do que uma organização militar, embora na verdade não seja, é apenas uma organização militar, mas usou este argumento para manter a NATO, ainda que a ameaça do Pacto de Varsóvia tivesse desaparecido. Houve esse acordo. Só que esse acordo começou a ser invadido. A partir do momento que a Polónia, que faz fronteira com a Rússia, adere à União Europeia, se começa a falar da Polónia aderir à NATO. A partir do momento que se começa a fazer a mesma coisa com a Ucrânia, eu pergunto, a Rússia não está no seu direito de se sentir ameaçada pelo continente. Eu não estou a dizer que ela está no direito de invadir a Ucrânia. Agora, ela está no direito, sim,
de dizer assim, não, espera lá, não foi isso que nós acordamos. Vocês agora começam a constituir uma ameaça para nós. Eu pergunto, será que os Estados Unidos aceitariam que o México, por exemplo, se associasse à Rússia e permitisse, por exemplo, que a Rússia instalasse uma base militar no seu território? É evidente que não. Isso ia causar para os Estados Unidos uma crise igual, se não maior, do que a crise dos mísseis. Então, por que cargas d'água a Rússia há de aceitar como natural que a Ucrânia se transforme de alguma forma na cabeça? Não importa aqui se a ameaça é real ou não. Para o caso, isto não importa. Agora, o que importa é o seu direito de se sentir ameaçada. Se o Ocidente se sente no direito de continuar a ser ameaçado pela Rússia, se diz não, a NATO tem que continuar a existir porque a ameaça subsiste em relação ao outro lado, porquê que a Rússia não há de ter o mesmo sentimento? Até porque se o outro se sente ameaçado pela Rússia, é natural que a Rússia comece a ver o outro, ou continue a ver o outro, como uma ameaça. Porque a ameaça não deixou de existir. Vocês entendem como tudo isto tem lógica? Agora, isto, quando se trata desse assunto, isto não é falado. Isto não é dito. Que é necessário, sim, resolver o conflito de forma negocial. O conflito nem sequer deveria ter existido. Bastaria que antes do conflito acontecer, as partes se reunissem, por exemplo, no âmbito da ONU e dissessem, não, nós tínhamos um acordo, esse acordo é para ser cumprido. Se esse acordo não for cumprido, então aí eu tenho o direito de me sentir sob um estado de ameaça. Porque se vocês se sentem ameaçados por mim, eu tenho o direito de sentir ameaçado por vocês também. Vocês entendem como toda essa hipocrisia, toda essa falta de lógica, porque sistematicamente vocês vão ver isto. O Ocidente sistematicamente invadem outros países, os Estados Unidos fazem isso frequentemente, e frequentemente com apoio da NATO, frequentemente com apoio até da ONU, invade outros países sobre a alegação de que aqueles países de alguma forma constituir uma ameaça para o Ocidente. Mas, por exemplo, quando Israel invade a faixa de Gaza, provoca um verdadeiro genocídio na faixa de Gaza, invade a Cisjordânia, expulsa as pessoas das suas terras e vai expandindo os colonatos de judeus dentro de um território que faz parte da Palestina. O Ocidente não tem em relação a Israel o mesmo comportamento. Não passa a ver Israel como uma ameaça ao mundo, como uma ameaça pelo menos àquela região, e fazer com Israel a mesma coisa, por exemplo, que está a fazer com a Rússia. Porque eu, sinceramente, quando olho para o caso de Israel e olho para o caso da Rússia, eu, de alguma forma, ainda consigo encontrar alguma justificação para a Rússia ter tomado a atitude que tomou com base nessa ameaça. Mas tenham isso em consideração, que eu continuo a defender que não era aquilo que a Rússia deveria ter feito. O que a Rússia deveria ter feito era lutar para que os acordos que fossem assinados fossem respeitados. Agora, no caso de Israel estava no seu direito de invadir a faixa de Gaza para ir resgatar os reféns que estavam lá presos pelo Hamas. Agora, Israel usou isso como pretexto para dizimar o povo. Israel poderia perfeitamente ter entrado no território com um exército forte, isolar a população inocente, continuar a garantir que a população inocente conseguisse viver sem os problemas que está a passar, inclusivamente de fome, e concentrar a sua força na busca dos reféns, na busca dos representantes do Hamas. Isso não Israel claramente usou
o a mais como argumento para fazer aquilo que realmente quer, que é para inviabilizar a construção do Estado da Palestina. E em relação a isso, o Ocidente não vê como nenhuma ameaça o mundo vive nessa hipocrisia constante, neste absurdo constante de se ter uma narrativa em relação ao outro e outra narrativa completamente quando é em relação ao lado de cá. É uma coisa que a única coisa que faz é tornar o mundo um lugar pior para se viver, mais instável desnecessariamente. Bom, ficam por aqui. Espero que vocês partilhem este vídeo nas redes sociais, que subscrevam o canal se não subscreveram, ajudem a fazer crescer este canal, porque ele vinha crescendo bastante bem há cerca de 1 ou 2 meses atrás e voltou outra vez a estagnar. E eu gostaria, com o vosso apoio, de ver se o canal volta outra vez a entrar naquele ritmo de crescimento que vinha ocorrendo anteriormente. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.